Fala galera, beleza? Professor Bela na área, trazendo mais um vídeo e dessa vez eu estou fazendo aqui a resolução das questões de biologia do Enem, tá? Então vamos aqui ficar atento, separei as questões da prova branca, então fique atento aí para não errar na hora de conferir e aí eu vou mostrando as questões, comentando e dando gabarito para vocês, tá bom? Vamos começar então com a primeira questão da prova branca. Essa aqui é a primeira questão da prova branca, questão 46, que falava sobre a diferença entre o diabetes mellitus e o diabetes insípidos. E aí, o texto dava algumas dicas importantes. Então ele mostra aqui, ó. Enquanto o primeiro, diabetes mellitus, está associado aos níveis ou ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência deste hormônio. Então muita atenção aqui, porque o diabetes mellitus é o mais conhecido, provocado pela ausência do hormônio insulina, o que provoca hiperglicemia, mas não é isso que nós queremos, tá? Porque não é o diabetes mellitus que o texto se refere, ele vai perguntar sobre o diabetes insípidos, preste bem atenção. O diabetes insípido é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, o ADH, secretado pela neurohipófise, para controlar a reabsorção de água para os túbulos renais. Então muita atenção aqui, mesmo que você não se lembre da função do ADH, o texto está dizendo que o ADH é o hormônio antidiurético, ou seja, ele evita a perda d'água na urina, certo? Normalmente ele é liberado para absorção de água, eliminando urina concentrada. Em duas situações, basicamente, do nosso dia a dia, nós podemos ter inibição desse ADH. A primeira, quando você bebe muita água, naturalmente, o seu corpo vai eliminar esse excesso de água bloqueando o ADH. Então a urina vai sair transparente, vai sair mais diluída. E a segunda situação, de vez em quando há o consumo de álcool, certo? O álcool também inibe a produção de ADH, consequentemente, durante o consumo de álcool, a pessoa tende a liberar uma quantidade maior de urina, provocando desidratação, que é um dos sintomas da ressaca, tá? Então, se ele pergunta, ó, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípido? Ou seja, quem tem diabetes insípido vai sentir, letra E, desidratação. Tá? Então, se a pessoa tem diabetes insípido, ela tem falta do hormônio ADH, consequentemente ela perde muita água na urina e ela vai ficar com desidratação, beleza? Então essa é a resposta da 46. Vamos agora para a próxima pergunta. Bom, pessoal, a questão 49 diz o seguinte: apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é... Então aqui ele está dizendo, com relação à vida na Terra, certo? Então ele quer que dessa lista de 5 processos você marque a que é comum a todos os seres vivos. Nós vamos por eliminação aí para poder chegar ao resultado, tá? Desenvolvimento embrionário não é comum para todos os seres vivos. Nós temos organismos unicelulares, por exemplo, que não têm embrião, tá? Reprodução sexuada. Reprodução sexuada, professor, mas bactéria não tem reprodução sexuada? Vamos pensar, pessoal. Reprodução sexuada, qual que é o conceito? O encontro de gametas, espermatozoide e óvulo realizando fusão, que nem todo ser vivo tem, tá? Bactérias, por exemplo, não têm essa reprodução sexuada. Eles têm conjugação, transdução, transformação, que são formas de variabilidade genética. Então, essa aí já está descartada. Respiração aeróbica. Por exemplo, a bactéria causadora do tétano, Clostridium tetani, ela é anaeróbia. Ela só se reproduz, só sobrevive onde não existe oxigênio, então não pode ser comum para todos. Excreção urinária, nem todo ser tem excreção urinária. Plantas não excretam urina, tá? Então que isso fique bem importante, bem claro para vocês. Portanto, a 49 é a letra E, síntese proteica. Síntese proteica faz parte do dogma da biologia molecular, onde o DNA produz RNA por transcrição, o RNA produz proteínas por tradução juntamente com os ribossomos. Ah, professor, mas vírus não tem ribossomos, vírus não tem síntese proteica. Tem sim.
ele utiliza a maquinaria de síntese de proteínas das células que ele parasita. Tá? Então isso é muito importante. Tudo bem? Questão 49, letra E, síntese proteica. Vamos para a próxima questão. Na questão 54 diz o seguinte: o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envolto por uma imensa complexidade distribuída em uma grande variedade de ecossistemas. Isso é um fragmento tirado da internet, só para dar, né, um incremento aí em um assunto que ele está tratando, que é a variabilidade. Então ele coloca lá: o incremento da variabilidade ocorre em razão da permutação genética. Pessoal, permutação genética, lembre-se de crossing over, tá? Ou permutação simplesmente, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, entre cromátides não irmãs, como coloca no texto. Isso acontece para gerar variabilidade genética durante a prófase 1 da meiose. E lembre-se que meiose pode acontecer nos animais para a produção de gametas, nos vegetais para a produção de esporos, tá? Então vamos analisar as alternativas e ver qual está correta. Essa troca de segmentos é determinante, ou seja, a permutação ou crossing over ocorre, letra C é a resposta correta, recombinação genética na formação dos gametas durante a meiose, como eu comentei agora há pouco. Não pode ser letra A, porque torna indivíduos mais férteis, aumenta a variabilidade, mas não interfere na fertilidade dos indivíduos. Transmissão de novas características adquiridas, isso vai de acordo com a lei de Lamarck, que a gente sabe que é uma lei que não é válida para os dias atuais, tá? Características adquiridas, transmitidas, é errado. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, as mutações somáticas não são passadas para os descendentes, somente mutações que aconteçam em células gaméticas. E por fim, variação do número de cromossomos característicos da espécie, cada espécie tem o seu número de cromossomos característicos, e variabilidade genética não é aumentar ou diminuir o número de cromossomos. Isso é uma aberração cromossômica, uma trissomia, monossomia. Isso não é correto, tá? Então, portanto, a questão 54 é a letra E. Okay? Letra C. Beleza? Valeu então, galera. Vamos para a próxima. A questão 56 é uma questão relativamente fácil. Porém, muitos alunos tiveram dificuldade devido a esse esquema que foi mostrado aqui. Tem muitas informações. Pode ter havido confusão nessa parte, mas basicamente ele está falando aqui de dois processos de imunização, dois processos para combater as doenças. Uma delas, as vacinas, que ele coloca aqui, ó, atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, ou seja, micro-organismos enfraquecidos que não vão causar a doença, mas sim vão mobilizar as defesas do organismo para que eles produzam os anticorpos. Isso vai ser importante para a defesa, ok? E a segunda fase, a segunda solução seria o uso de probióticos, que contém bactérias benéficas. Probiótico nada mais é do que aquele leitinho fermentado, o Yakult, o Chamito, que tem lactobacilos vivos. E aí ele vai explicar qual é a função desses lactobacilos, desses probióticos no nosso organismo. Vamos dar uma olhada. Na figura são representados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação de probióticos, tá? Então essa aqui é uma membrana plasmática e aí está mostrando 5 modos como os probióticos auxiliam na nossa saúde. Primeiro, eles competem por nutrientes com os patógenos. Segundo, eles produzem substâncias antimicrobianas. Terceiro, eles disputam por sítio de adesão das células, ocupam o lugar que os patógenos poderiam ocupar, evitando as doenças. Quarto, eles estimulam a produção de imunoglobulinas. E 5, eles mantêm a integridade epitelial. Então, essas 5 características já ocorrem nos probióticos. Não é para você julgar se elas estão certas ou não. Elas estão certas, é assim que elas acontecem. Tá? A questão é que ele vai perguntar qual dessas 5 características se assemelha mais à questão da vacina, da função da vacina. Vamos ver. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Qual que é o efeito similar da vacina? Estimular a produção de imunoglobulinas, que é anticorpos. Então, a questão 56 é a letra B de bola, tá? 4, produção de imunoglobulinas, anticorpos para a defesa do organismo. Beleza? Questão 56 resolvida. Vamos para a próxima questão. A questão 57, ela fala um pouquinho sobre mudanças climáticas, sobre aquela parte de aquecimento global, tá? E o que mais pega nessa questão
essas estratégias que ele cita aqui, que a gente não conhece, né? A gente não vê isso nos livros, mas está a informação no texto. Então, essa é a importância da gente interpretar legal o texto. Ele fala de estratégias de mitigação, que são direcionadas às causas das mudanças, e também estratégias de adaptação, são direcionadas aos efeitos das mudanças. Então, nesse momento, às vezes o aluno se confunde, porque ele fala, que estratégia de mitigação? Que estratégia de adaptação? Então, é só substituir ou tentar imaginar que estratégia de mitigação é a prevenção ao aquecimento global. Tudo que pode ser feito antes para prevenir esse aquecimento. Estratégia de adaptação é o que é feito depois do aquecimento global, para tentar diminuir os impactos, tá? As consequências desse aquecimento. E aí ele cita algumas alternativas e pede para dizer qual das abaixo tem uma estratégia de adaptação. Vamos ver ali, ó. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação, ou seja, uma estratégia para tentar minimizar os efeitos do aquecimento global e não uma prevenção. Construção de usinas eólicas seria uma forma de prevenção, para você substituir a energia poluente, que emite mais gás carbônico, tá? É uma forma de prevenção. Tratamento de resíduos sólidos, para relacionar uma emissão menor de metano na decomposição dos resíduos sólidos, também seria uma forma de prevenção, de mitigação. Aumento da eficiência de veículos, liberando menos CO2, também é uma forma de prevenção, de mitigação. Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono, emitindo menos carbono, também é uma forma de prevenção. Só resta a letra E, criação de diques de contenção em regiões costeiras, que já seria uma estratégia pós-aquecimento global. Tá? Então o aquecimento já aconteceu, aumentou a temperatura, aumentou o derretimento das calotas polares, elevou o nível dos oceanos, e aí pode acontecer de alagamentos nas regiões costeiras. A construção de diques minimizaria esses efeitos. Então essa sim seria a única estratégia de adaptação relacionada nesse exercício. Tá? Espero que vocês tenham acertado essa, não estava tão difícil assim. Tá? Vamos para a próxima questão agora. A questão 62, pessoal, ela fala, na verdade aqui é o ciclo do nitrogênio um pouquinho mascarado. Por quê? O foco principal desse texto fala de dióxido de carbono. Só que a gente percebe que tem uma palavrinha aqui crucial. Então ele diz que o estudo feito em campos de trigo mostrou que elevados níveis de carbono na atmosfera prejudica a absorção do nitrato pelas plantas. Ora, nitrato, planta, tem a ver com o ciclo do nitrogênio, que é a única forma que a planta pode absorver o nitrogênio, que é tão importante para a formação de proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Então, às vezes o aluno pode dar uma olhada nessa questão e achar que está a ver com o ciclo do carbono, aquecimento global, alguma coisa do tipo, porque está relacionado com o gás carbônico. Mas prestem bastante atenção que o foco ali é o nitrato, é o ciclo do nitrogênio. Tá? Então ele diz, consequentemente, a quantidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono aumentam. Por que aumentam? Porque se aumentar o nível de dióxido de carbono, diminui o nível de nitrogênio. A questão importante é, pensamos, pessoal, nitrogênio forma proteínas e forma ácidos nucleicos, entre outras moléculas, mas não forma carboidrato e não forma lipídio. Neste contexto, a qualidade nutricional de um grão de trigo será modificada primariamente pela redução. Se eu não tenho mais absorção de nitrato, eu diminuir a absorção de nitrato, eu vou ter redução de proteínas, letra E, ó. Amido é carboidrato, frutose é carboidrato, lipídio não tem nitrogênio, celulose é carboidrato. Então, os 4 primeiros itens aqui são elementos que não têm nitrogênio na composição, portanto é a letra E. Tá? A gente pode ter percebido até agora que dessas primeiras questões, muitas deram letra E. Tá? Então, atentar a isso, que às vezes você tem que confiar na sua resposta. A hora que marca no gabarito, vê aquela sequência de letras E, muito cuidado para não tentar mudar de ideia, porque deu 4, 5 letras E em sequência. Tá? Então, às vezes não tem nada a ver, como a gente pode perceber aqui nessa primeira sequência da biologia, muita letra E. Tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Bom, pessoal, aí nós chegamos à última questão dessa primeira parte do vídeo, tá? Que é a questão 64, que fala de biomas, fala de fitogeografia do Brasil. Tá? Aqui nós temos uma descrição do ambiente, vamos ver se a gente descobre.
A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Opa, dica importante. Lamacento, quem que é lamacento aqui? Ó? Cerrado, pampas, pantanal, manguezal, mata dos cocais, talvez, né? Ah, professor, estou em dúvida entre manguezal e pantanal, porque o resto você já consegue descartar só com essa palavrinha lamacento. Vamos ver o resto. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Raízes chamadas de pneumatóforos, são aquelas raízes que saem da lama, tá? Para que as plantas possam respirar, mesmo com suas raízes alagadas por muito tempo. Tá? Então isso aí já está ficando fácil, essa questão é bem óbvia, né? As folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Por quê? Porque geralmente este bioma fica próximo à costa, onde sofre interferência das marés. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir perda d'água por evaporação, que muitas vezes é um bioma que tem uma temperatura bastante elevada. As características descritas referem-se a plantas com adaptação de manguezais, né? Ficou fácil aí, a gente pode imaginar, né? Pode identificar lamacento, pode identificar as raízes respiratórias e glândulas excretoras de sais nas folhas, tá? Então fica lamacento aí, manguezal letra D, tá? Bom, pessoal, então aqui eu encerro a primeira parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado, não deixem de dar um curtir aí no vídeo e compartilhar com os colegas, e não deixem de assistir a segunda parte que tem as outras 7 questões da prova de biologia, tudo bem? Valeu, galera, até a próxima, um abraço!